Fala galera, estamos aqui em mais um episódio. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, mas antes nós gostaríamos de nos apresentar. Eu sou o Jun Kono E eu sou a Gabi Cunha. e esse é o Reverso TV. Roda a vinheta! É isso aí, gente. E hoje nós temos, igual eu falei, nós temos uma convidada muito especial, tá? Ela que é atriz, missionária, agora escritora, enfim, muitas outras qualidades que a gente vai conhecer ao longo desse podcast. Nós gostaríamos de apresentar com vocês Stephanie. Oi, gente, tudo bem? Muito bom, é isso. Stephanie, e aí? Conta pra gente como que você chegou aqui, sua trajetória, seu testemunho. Conta pra gente um pouquinho quem é Stephanie Vaz. Oi, eu sou Stephanie Vaz, eu tenho 20 anos. Eu sou cristã desde quando eu tinha uns 5 anos. Foi a primeira vez que eu entendi quem era Jesus e que eu comecei a desenvolver um relacionamento com ele. Mas ao longo desse período também foi onde eu me envolvi com artes e entretenimento. Na verdade, eu acredito que foi um pouco antes, porque eu era bem nova, então os meus primeiros trabalhos foram com publicidade, propaganda. Legal. Então eu fazia alguns trabalhos na TV, revistas, mas o meu trabalho, tipo, que fez mais sucesso antes de Carrossel foi Danoninho, Sementinhas para Plantar. Muito legal, inclusive. Novidades, curiosidades. E aí depois eu fiz Carrossel, né, quando eu tinha 7 para 8 anos. E desde então estou aí nessa jornada de artes e entretenimento, mas eu entendi o que era um relacionamento com Deus durante a minha adolescência, porque até então, tipo, eu ia pra igreja, voltava, eu conversava com Deus, mas eu não tinha consciência ainda de quem era Deus, sabe? E aí, na minha adolescência, um dia, num apelo na igreja, perguntaram quem queria aceitar Jesus. E aí eu fiquei tipo assim, caramba, eu cresci na igreja, mas eu nunca aceitei Jesus. E eu tinha acho que 12 anos. E aí eu tive uma revelação naquela hora de que eu precisava aceitar Jesus para ir mais profundo, sabe? E aí, depois disso, estou aqui até então. Então você se converteu, na verdade, antes de fazer o Carrossel. Sim, do Senhor falar com a gente, mas a primeira vez que eu entendi que era Deus falando comigo foi através de um sonho que ele me deu quando eu tinha 7 anos, antes de começar um pouco os testes de Carrossel, porque os períodos de teste para você fazer uma novela ou uma série, normalmente eles são um pouco mais longos, principalmente quando é um trabalho muito denso. E era a primeira novela que o SBT ia fazer, depois de tanto tempo, com crianças. Ninguém nunca tinha feito isso no Brasil ainda, né? Tinha tido Chiquititas, a primeira versão, que foi com brasileiros, mas não tinha sido gravado aqui no Brasil. Então foi a primeira vez que foi uma experiência nova para todo mundo que estava naquela produção. Então foi uma produção que foi demorada para ser construída, e nisso foram, tipo, um ano de teste. E nesse um ano de teste, um pouco antes de eu começar, Deus me deu um sonho de que eu entrava num estúdio de TV e eu via muitas pessoas lá dentro. E aí dentro desse estúdio, depois eu começava a andar, a conversar com as pessoas e eu começava a falar de Deus. Eu saía desse estúdio e eu passava por algumas dificuldades, mas no final Jesus, tipo, segurava a minha mão e eu conseguia passar por tudo isso. Uau. E aí foi quando eu entendi que era pra eu estar lá. E entendi do meu jeito, né? Porque eu era criança, tinha 7 anos, mas o Senhor me falou muito comigo e também falou muito com a minha mãe. Porque os testes, quando você faz um teste para uma novela especificamente, você tem um papel que você faz esse teste, mas pode ser que você não faça esse papel. E eu fiz todos os testes para outra personagem até então. E eu fiz os testes para essa personagem porque eu parecia muito com Você ela. pode falar qual é essa personagem? Posso. Eu fiz teste pra Valéria. E porque a primeira versão ela parecia muito comigo. Então, quando eu comecei a fazer os testes, a minha mãe foi assistir a primeira versão e o Espírito Santo falou com ela: compra um óculos pra Stephanie. E aí a minha mãe foi lá, comprou um óculos e me vestiu igual a personagem. E aí eu fui, tipo, participei de todos os testes, e em todos os testes os diretores ficavam, tipo, chocados. Nossa, ela parece muito. E aí eu fiz um teste só pra Carmen. E aí aconteceu uma mudança de elenco, né? Porque até então a Maísa, no caso, né, que ia ser a Valéria, ela iria fazer outra personagem. Aí o Silvio Santos mudou algumas coisas. E aí a Iris Abravanel me colocou pra ser a Carmen. Que legal. Pois é. Sua mãe, então, no caso, sua mãe já era cristã na época. Foi através dela. Você se conectou com Jesus. Não, foi através do meu irmão, primeiro. Seu irmão. O meu irmão
mais velho? Meu irmão do meio, calma. Não esquecendo, né? Tem muitos, dois. O meu irmão, ele tava uma vez passando na igreja, ele entrou, e aí ele teve, tipo, um encontro com Deus, e ele ouviu a voz de Deus, tipo, chamando o nome dele dentro da igreja. E aí, nisso, tipo, ele falou, tô ficando maluco, vou embora daqui. Ele ficou super assustado, porque ele nunca tinha ouvido nada disso. E aí ele voltou, começou a ir pra igreja, e, tipo, o pretexto era porque precisavam de alguém pra tocar na igreja, e meu irmão era músico. Então ele começou a tocar na igreja e o pretexto que ele me levou pra ir pra igreja foi pra cantar com ele. Então ele tocava, eu cantava e foi assim que eu me conectei com o Senhor através do meu irmão e aí depois a minha mãe e meu outro irmão Ah, também. então a primeira pessoa, tipo, que recebeu Jesus na sua família foi seu irmão e ele que... Não foi, foi a minha avó. Mas foi a minha avó por parte de mãe, ela que, tipo, teve o primeiro contato, assim, com Deus. E aí a minha mãe ia na igreja quando ela era pequena, mas aí depois ela, tipo, saiu da igreja, desviou e voltou. Aí seu irmão foi, teve essa experiência e começou a pregar o evangelho dentro de casa e Uhum, vocês se conectaram. sim. Caraca, que legal. Que legal. Agora, uma dúvida que eu sempre tive. Não sei vocês, mas... Tá, beleza. Você falou que você fez o teste. Uhum. Mas, tipo, do nada, assim? Tipo... Ah, eu tô passando na frente da SBT, assim... Ah, tá uma plaquinha lá na frente, contrato, assim. Precisamos de crianças de Exato, 7 a é 8 anos. isso. Como Não. que é isso? Tipo, não é do nada. Não é do nada. Eu fazia parte de uma agência, então você faz parte dessa agência. E no caso, a agência, você se inscreve normal. Você coloca tipo, um filho lá, uma criança. Pode, isso, Ah, tá, exatamente. entendi. E aí essa agência, eles recebem os trabalhos. Então os diretores, as empresas que precisam de perfis, mandam para essa agência e essa agência passa, ó, tenho tanto de perfis, eles vão fazer teste. E aí depende de você, no caso. Que legal. Aí fica a dica se você quer ser um ator, uma atriz. Eu não sei como funciona hoje em dia. Ah, entendi. Não, brincadeira, é agência também. Deve É ser, né? agência também. Que isso. legal, que legal. Então eu posso ser um ator se eu quiser. Pode. Ah, que bom. Tem que fazer teatro? Ah, qual que é o problema? De boa. Mas pode, tipo, até depois de velho, assim, e tudo mais. Tem pessoas que começam depois, assim, tipo, mais velhos. Precisam de pessoas mais velhas também. Tanto que você seja mais velho. Entendi. A pessoa tem 20 anos, eu tenho 27, eu virei um senhor, né? Não, mais velho, tipo, Entendi. senhores de idade. Entendi. Tipo, 28, assim. Tipo 30. Tô zoando, tô zoando. Tá, agora uma questão. Beleza, você fez o carrossel, tá, beleza. E como que foi pra você, tipo, uma criança, tipo, cara, 7, 8 anos? Tipo, você estudava, você ia no shopping normal, no mercado, você, tipo, passeava, ia na casa da amiguinha? É porque, tipo assim, eu tenho, sei lá, 1000 seguidores no Instagram, eu falo, cara, já me sinto uau, né? Pra você, uma criança, tipo, já tinha milhões de pessoas que já te conhecia. Como que era pra você essa vida? Era um pouco diferente, assim, do que o normal, mas os meus pais sempre prepararam muito bem a minha cabeça para isso. Então, a gente conversava sempre sobre a importância do meu coração estar no lugar certo. Então, tipo, de eu não querer pegar atenção pra mim. Então, tipo, na escola, você não é melhor do que ninguém só porque você tá fazendo parte de uma novela. Tipo, só porque outras pessoas te conhecem, isso não pode entrar no seu coração e virar um orgulho, sabe? E principalmente para criança é um pouco difícil de você separar, né? Então, para pessoas adultas, quando você já recebe um pouco de reconhecimento, em qualquer lugar que você esteja, o nosso orgulho é a primeira coisa a gritar e querer, tipo, tomar isso para você. Então, para uma criança que ainda não tem noção muito bem das coisas, é muito difícil, né? Mas os meus pais conversavam muito comigo e a nossa rotina era extremamente, tipo, apertada e corrida. Então, eu estudava de manhã, o SBT me pegava na escola, eu estudava os textos dentro do carro. Minha mãe me ajudava, ela lendo pra mim. Nisso, eu chegava no SBT, almoçava. Quando não tinham vezes que eu tinha que almoçar no carro porque não ia dar tempo, se eu tinha uma aula a mais ou alguma coisa. E aí chegava, almoçava 30 minutos, já ia direto pro estúdio, cabelo, maquiagem. E todo dia? Todo dia. De segunda a sexta, né? Sábado era de vez em quando, mas se tinha gravações de sábado, eram gravações mais longas. E aí depois gravava, nesse meio tempo, a gente tinha as consultas com a nossa psicóloga. Então eles Ah, tem uma psicóloga pros atores. as crianças também, né? No caso. É porque é uma atividade muito diferente, né? Tá brincando com boneca, agora você tem uma outra responsabilidade. Então, acho que é super importante ter mesmo. Sim. E eles traziam também muito senso de que
era pra ser algo leve pra gente, sabe? Sim, é um trabalho, é uma responsabilidade, mas você só tem 9 anos, então Que bom. relaxa. E a gente tinha uma pedagoga também, né? Então, porque as nossas notas, de acordo com o juizado de menores, não podiam ser baixas. Então, o boletim perguntar tinha que sobre estar sempre, tipo, no mínimo 8, 9, senão a gente passava por um recesso. E como que você fazia pra estudar para suas provas? Assim, era tipo loucura? Você tinha que 100% prestar atenção na aula, tinha porque que depois dar você ia ter tempo. prova. É, tinha que dar tempo. Ou eu estudava no meio das gravações, ou eu estudava, tipo, à noite, quando eu chegava. Normalmente era à noite, quando eu tinha semana de provas. Mas a minha escola sempre foi muito, muito, tipo, receptiva em relação a isso. Então, todo final de semestre, os diretores tinham que escrever uma carta pro SBT. Então, as minhas cartas sempre foram boas. Que bom, Sempre falaram certo. Mas, tipo, era bem corrido. Então, à noite eu chegava, estudava, não tinha tempo, Ah, assim. mas vamos ser sinceros também, era vantagem pra escola É. ter uma atriz estudando lá. É. Então, assim, né? Convenhamos, E convenhamos, você convenhamos. já sofreu Convenhamos. algum tipo de bullying por você fazer carrossel e as menininhas, tipo, Eu acho que o que acontecia muito mais em relação a isso eu cresci na mesma escola a vida toda. Então, depois que eu mudei, quando eu fui pro ensino médio, então as pessoas já me conheciam. entendi. Então, as pessoas gostavam de mim, ou, tipo, não eram meus amigos, ou não gostavam de mim, entendi. enfim, mas era uma vida normal. Quando eu mudei de escola, eu senti um pouco isso. Mas por conta daquilo que eu falei sobre os meus pais conversarem sempre comigo, eu não tinha muita noção da fama, assim, porque quando aconteceu de explodir carrossel, era bizarro o que a gente vivia. Então, num show, eram várias crianças que iam assistir a gente, e eu não conseguia entender, tipo, por que essas crianças estão vindo aqui assistir a gente? Tipo, o que tá acontecendo? Então, a gente recebia cartas quilométricas de crianças que escreveram pra gente. E pais, tipo, que ficavam, ou até mesmo, tipo, senhores que iam falar com a gente que estavam gostando da novela. Então, foi uma época também que a gente não conseguia muito ir no shopping, porque a gente ia no shopping, o shopping parava. E acontecia muito da gente sair junto, as crianças, né? A gente acabou, éramos amigos, assim. Então, às vezes saía eu e o Jean, que fez o Cirilo junto comigo em Carrossel, e a gente morava muito próximo. Então, às vezes a gente ia fazer alguma coisa, a nossa família não dava. Aí o shopping parava, tipo, não dava, ia ter que todo mundo sair. Então, foi uma fase bem diferente, assim. Tá, agora, seja sincera. Pode falar. Por acaso, alguma vez na sua vida você tentou, tipo assim, se mascarar, tipo um bonezinho, uma Várias. filhinha, colocar uma touca, assim, tipo, andar no shopping com moletom, mó calor. Já aconteceu? Na época que estourou, acontecia com Criança? frequência. Aham. Nossa, que triste. Acontecia com frequência, de tipo, a gente ficar andar de cabeça baixa. E mesmo assim a galera parava. Às vezes, às vezes. Mas, tipo, o que acontecia é quando as pessoas, tipo, ao nosso redor, tipo, pais, familiares, responsáveis, percebiam, vamos embora. Porque não era a questão de não parar pelas pessoas, nunca foi isso. Mas o fato de que se vinha um, vinham outros. E isso acabava, tipo, juntando muitas pessoas e já aconteceu, tipo, de sufocarem a gente, tipo, em eventos. E eu lembro que uma vez a gente foi num evento, toda a turma de Carrossel, que foi, nem lembro o evento, Mac Dia Feliz, alguma coisa assim. E aí estavam várias crianças em volta da gente, pais, e as pessoas puxavam a gente, assim. E aí eu lembro que eu comecei a ficar tipo assim, o que tá acontecendo? E aí eu desmaiei. Sério? Aham. Meu Deus. Eu desmaiei no colo da minha Quantos amiga. anos você tinha? Acho que eu tinha 10, 9, 10. Eu desmaiei, tipo, eu comecei a ficar muita gente junto, e aí eu fiquei assim, acho que eu vou ter... Aí eu desmaiei em cima dela. Aí eu lembro que o segurança e o pai dela me tiraram de lá. Tipo, o pai dela me pegou e o segurança abriu o caminho. E aí a gente saiu, e aí tinha outro evento. Aí no outro dia, jornal, né? Carmen desmaia diante de fãs. Carmen e morre, sempre tem que ter um morre. É tipo igual quando você bateu a cabeça. Né? Bateu a cabeça lá, cortou a cabeça, aparece assim, ela sangrando assim. Eu lembro. Já que a gente falou sobre notícias, como que você lida hoje com as notícias? Porque eu tava dando uma pesquisada e apareceu no G1. Carmen do Carrossel, Stephanie Vaz, ex-atriz do Carrossel, desiste da carreira para ser missionária. Como que é pra você, assim, tipo assim, você lê uma matéria, tipo... Nada a ver. Isso, aí você vai ler, assim, sabe, essas manchetes, essas pessoas que ou fizeram hate, ou, tipo, não entenderam essa sua transição, talvez.
Eu acho que tem 2 pontos, né? Isso eu acho engraçado, dependendo da notícia, fica assim, velho, não é possível. E o segundo ponto é, principalmente em relação ao jornalismo, pessoas que não são honestas, escrevendo matérias, só estão fazendo isso e ganhando reconhecimento porque os cristãos estão se omitindo nessa área. Então, tipo, nesse caso em específico, essa não é a primeira notícia que é uma falácia que aparece por aí. Então, isso me deixa, tipo assim, cara, a gente precisa se posicionar. A gente precisa fazer alguma coisa para termos notícias de cristãos que você olha e fala assim, nossa, isso aqui foi feito com verdade. Não importa, tipo, se não vai parecer legal para as pessoas. Foi a verdade que tá sendo prezada aqui, sabe? Mas o fato de eu ler isso, na época, quando aconteceu, foi porque eu postei um vídeo, né? Eu não contei isso na parte da minha história, mas eu fui pro DTS na Dunamis Farm, que hoje é o Metanoia, DSM. Mudou de novo agora. Dunamis É ano que vem. School of Ministry, isso. Isso. E era o DTS, e aí o senhor me deu um direcionamento de postar isso nas redes sociais para falar para as pessoas, e eu postei aquilo, eu fiquei assim, Deus, eu não sei o que vão pensar, mas eu sabia que eu tava fazendo aquilo. Nossa, eu lembro quando eu vi, direcionamento. Pois Sei. foi engraçado. E Foi. aí eu postei, eu falei, tudo bem, daqui a pouco eu olho quase 1 milhão de visualizações. Aí eu fiquei assim, gente, eu tô de sujar essas pessoas. Só que com esse vídeo, outras pessoas começaram a me seguir. Tipo, as notícias que saíram notícias, tipo assim, absurdas. Dá uma procurada aí pra você ver como foi engraçado. Tipo, ex-atriz vira missionária. Porque no vídeo em si, eu nunca falei que eu tinha deixado de ser atriz. Eu falei que eu tava dando um tempo, porque não só na minha carreira, mas na minha vida pessoal. Então, eu tranquei a faculdade, eu, tipo, literalmente separei aquele tempo pra ir pra fazer aquilo que o senhor tava me falando. Então, as pessoas falarem que eu deixei de ser atriz, eu nunca falei aquilo no vídeo. Então, isso não foi só desonesto, como foi mentira. Então, tipo, onde tá escrito que eu falei isso? Onde foi que eu falei isso, sabe? Sim. E aí, depois que eu li a matéria, eu fiquei meio assim. Eu vi, não essa matéria, mas eu li algumas outras. E aí eu fiquei, tipo assim, meu Deus do céu. E aí já começou a vir várias coisas na minha cabeça, de que iam ver que eu tava sendo ex-atriz, que tava escrito ex-atriz e não iam mais me chamar pra fazer os trabalhos e tal. E quando eu comecei a pensar nisso, o senhor começou a falar comigo sobre o quanto eu confio nele. E tipo, se fui eu que falei pra você postar o vídeo e você pra ir pra Dunamis Farm, por que que eu não vou te sustentar? Por que que eu não posso abrir uma porta pra você do nada? Então deixa as pessoas pensarem o que elas querem pensar. E aí através desse vídeo eu comecei a receber mensagens no meu Instagram de pessoas falando, Stephanie, eu não te conhecia, mas eu senti de te ofertar tanto. E aí ofertas começaram a vir. E tipo, isso foi muito significante pra eu ir pra Dunamis Farm, sabe? Então foi um destravar realmente de Deus, assim, na minha vida, aquele vídeo em específico. Que bom. Você entrou num ponto muito legal, que é essa questão de ouvir a voz de Deus dentro de um lugar onde você tem uma grande plataforma. Tipo, pra você, como que foi? Porque você falou assim, que com 5 anos você já começou a ter o entendimento de quem Jesus era, só que aí você, com 7, começou a fazer o carrossel. Como que é essa realidade de ser cristão, tipo assim, de realmente levantar essa bandeira, tipo, eu sirvo a Jesus estando num lugar aonde, tipo, que a gente sabe que no fundo, tipo, essa questão de artes e entretenimento, essa esfera da sociedade é muito pesada. Como que foi pra você e como que ainda é, porque tipo, até, sei lá, um mês atrás, um mês e meio, você foi lá na SBT junto com o elenco do Carrossel de novo, né? E todo mundo sabe que você agora está separando esse tempo. Sim. Então, como que é pra você Eu ser uma cristã, sabe? Eu acho que quando eu era pequena era bem diferente, porque eu tinha um entendimento de que eu tava lá porque o Senhor tinha me colocado, mas ainda assim as coisas que eu falava, o que eu fazia, talvez não iriam afetar como afetam hoje, entendeu? Então, tipo, e as oportunidades eram diferentes. Quando você é uma criança, as pessoas não vêm, tipo, quando você é chamada para um evento, te oferecer bebida e droga. E sendo, tipo, realista, hoje num evento, numa festa, talvez que chamam para uma marca tal, as pessoas elas vão te oferecer coisas que talvez sejam difíceis para determinadas pessoas nessa área. Então, o meu posicionamento na época era, eu sou cristã e é isso, amo Deus, sou cristã, vou pra igreja. É uma criança, né? Falava de Deus, aquilo que eu conhecia de Deus eu falava para as pessoas, mas hoje, por exemplo, quando você volta
principalmente quando você fica muito tempo imerso numa realidade de igreja, ministério, vida com Deus, você volta pra isso, você fica tipo assim, calma, o que tá Parece que você acontecendo? saiu da bolha, né? Você sai da bolha, você começa a ver que as pessoas sendo, tipo assim, escrachadas, assim. O mundo tá caindo e as pessoas estão indo pro inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. E em qualquer lugar que você for, qualquer esfera. Mas artes e entretenimento, principalmente pela visibilidade, é mais nítido. Então, quando eu fui pro SBT, por exemplo, gravar de novo, eu revi muitos meus amigos que trabalhavam comigo, e isso foi muito bom, tipo, rever as pessoas com quem você cresceu, eles são muito engraçados, assim, é ótimo. Mas voltar de fato, por exemplo, a atuar, eu ainda não voltei, mas eu tenho contato com pessoas que estão atuando hoje. E eu vejo o quanto, se você não está firmado, principalmente naquilo que o Senhor tem te falado, você não só firmado no que o Senhor tem te falado, mas saber quem Deus é, porque não adianta nada você ter uma palavra de Deus e você não conhecer Deus. Porque se você volta para a esfera das artes, entretenimento ou o que for, e aí você não sabe quem Deus é, você facilmente é abalado pelas expectativas e oportunidades, entendeu? Então eu acho que voltar para esse lugar é muito mais tipo, tá, eu preciso analisar o campo que eu tô indo agora. Eu preciso ver quem são as pessoas. Quem são essas pessoas? Eu tenho contato com elas? Elas sabem quem eu sou? Tá, elas sabem quem a Stephanie era antes. Eles sabem quem eu sou agora? Não, não sabem. Porque faz pouco tempo que eu entendi realmente quem eu era em Deus. Eu tô descobrindo todos os dias. Então eu lembro que um dos meninos que trabalhou comigo, ele virou e falou assim, você tá diferente, né? Eu fiquei assim, cresci. Tipo, você me conheceu, eu tinha 7 anos, agora eu tô com 20. Mas, e ele falou, eu tô vendo muito legal isso que você tá fazendo de missões, vi que você foi ajudar umas pessoas. Fiquei assim, pois vou te falar então, e ele começou a falar assim, eu acho muito legal isso de ajudar as pessoas, eu queria fazer, mas eu acho que eu não sou muito bom pra isso. E aí eu comecei a entrar, tipo, tá, não, vamos quebrar primeiro a ideia de que o evangelho é só assistencialismo. Então, não é só você ir para um país e levar comida para as pessoas, é você levar alimento espiritual para elas também. Então, comecei a falando sobre isso, tipo, é muito legal os projetos que a gente faz como movimento, como ministério, mas não é só sobre isso. Então, começo a falar, as pessoas, eu fui pra Europa, né, no meu DTS, no meu prático pro País de Gales. Então, eu falei pra ele, as pessoas lá, elas têm muita depressão. Elas são muito tristes, elas são sozinhas, isoladas, mas eles recebem bem as pessoas, eles são receptivos, então, eles têm uma cultura forte. A Europa não tá perdida, a Europa quer ouvir de Jesus. E aí, eu comecei a falar isso pra ele e tal, e falei que Deus era real. E aí, ele, tipo assim, eu até acredito em Deus. E aí um dos outros amigos também que estavam lá falou assim, acredita nada, e riu dele, assim. E eu falei, não, que bom que você acredita em Deus. Tipo, a gente já tem um bom passo aí. Mas o que a gente pode fazer sobre isso, sabe? Mas eu vejo que, principalmente nessa esfera, o trabalho é um pouco mais a longo prazo. Então é você plantar de pouco em pouco. Tipo, eles já me conheciam, então era diferente. A dinâmica, tipo, é diferente quando você conhece alguém desde quando você é criança, de uma pessoa que começou a trabalhar numa emissora mês passado. Ela não sabe quem eu sou. Então eu preciso construir um relacionamento com ela, principalmente se eu estiver lá a longo prazo. Tá, senhor, vai me dando palavras de conhecimento. Tipo, vai me ajudando. Tá, tô fazendo cabelo aqui, mas tô sentindo isso. Tá bom. E aí, como você tá? Sua família. Nossa, eu senti te perguntar, como tá seus filhos? Filhos? Como você sabe que eu tenho filhos? Então, tipo, sobrenatural, entendeu? E aí, com isso, ir criando um relacionamento pra ir. Jesus. Muito bom, muito bom. Você entrou num ponto muito legal, porque assim, querendo ou não, a gente tem alguns lugares que a gente não consegue entrar com o evangelho de uma maneira muito descarada. Tipo, se eu chegar e falar assim, Jesus, tem gente que já se fecha, porque não é pro amor de Jesus que a pessoa tá fechada, ela tá fechada por aquilo que muitos cristãos às vezes transmitem para aquela pessoa, né? Agora, você entrou num ponto que é sobrenatural. Que, tipo, cara, você chega, você ora, pede uma palavra pra Deus, e Deus vai te entregar uma palavra a respeito daquela pessoa. Cara, não tem como a pessoa fugir disso. Entendeu? Agora, assim, nessa visão, você acha então assim que é possível, tranquilo assim, né? Pode dizer, ser um cristão mesmo, fluir no sobrenatural e ser um ator, por exemplo. É possível. Conciliar, né, as duas. Eu acho que é mais do que possível, é tipo uma realidade, entendeu?
Quando você estava falando, eu lembrei de uma história de que eu falei que, tipo, eu não voltei a atuar, mas eu ainda tenho contato com as pessoas. Então, há uns anos atrás, eu fiz uma viagem a trabalho para Orlando, e aí eu tava com uma amiga, que ela não era minha amiga ainda, dentro dessa van, e outras pessoas. E aí era época de Halloween, e eles começaram a falar sobre histórias de terror e tal. E aí, olhando para aquela menina, começou a vir umas palavras de conhecimento, assim, que eu fiquei assim, caramba, se eu falar isso, talvez ela ache que eu sou louca. Mas eu vou arriscar. E era, tipo, o primeiro dia de 15 que a gente ia ficar ali. Então, tipo assim, se eu errasse ali, cara, acabou. Mas se eu não arriscasse diante daquilo que o senhor tava me falando, eu talvez teria perdido a oportunidade de não só me conectar com ela, mas uma vida pra Jesus. E aí, eu falei, Senhor, eu tenho certeza que é o Senhor falando comigo, eu vou falar com ela. E aí eu comecei a falar, olha, eu sinto que você está passando por isso na sua escola, tipo, as suas amigas estão falando isso de você, eu não sei se isso faz sentido, talvez você nem saiba disso ainda, não sei o quê. E essa menina começou a chorar, muito, muito. E ela ficou tipo assim, como que você tá fazendo isso? Eu lembro que ela me perguntou, você é médium? Ela me perguntou. Aí eu falei assim, não, mas eu conheço um cara que ele é o meu melhor amigo e ele tá olhando por você todos os dias. E o nome dele é Jesus. E aí na hora ela ficou tipo assim. E aí ela me falou, eu não acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas eu não acho que Jesus foi uma pessoa que morreu e ressuscitou. E aí, hoje, ela é uma das minhas melhores amigas. A gente construiu um relacionamento incrível, tipo, de anos, assim. E ela conhece minha família, eu conheço a família dela. E todos os dias, ela vendo de perto quem eu realmente sou. Então, ela sabe que as coisas que eu falo sobre Deus, não é porque eu ouvi alguém falando. Mas, às vezes, são coisas simples que eu tenho com o Senhor no meu secreto. E que, às vezes, pra mim pode parecer simples, mas pra ela, é tipo assim, cara, como que você fala de Deus assim? Como que você fala de Deus como se ele fosse seu amigo? E aí, nisso, teve um dia que a gente foi num evento, e aí a gente tava conversando e tal, depois eu voltei pra casa dela e a gente foi pra uma célula X. E aí, perguntaram quem quer aceitar Jesus. E aí levantaram a mão e ela tava chorando. Eu já fiquei assim, o que que tá acontecendo? E aí, tipo, falaram, tem mais alguém aqui. Levanta a sua mão, se é você. E ela levantou super rápido, assim. Glória a Deus. E aí ela ficou, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas a minha mão levantou e eu quero Jesus. E aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu não acreditava em Jesus, mas hoje eu acredito em Jesus. Uau. Então, tipo, foi um relacionamento de, tipo assim, anos. Hoje em dia a gente sempre fala de Deus e, tipo, eu falo aquilo que Deus tem me falado, mas ela tem essa sede, essa fome, sabe? Mas eu preciso ter esse anseio no meu coração de almas. Então, talvez eu não esteja dentro de um estúdio de TV, mas qualquer oportunidade é uma oportunidade para eu pregar o evangelho, sabe? E falar as coisas simples do secreto para Deus, de Deus para tipo para pessoa. Então, eu acho que é mais simples do que a gente pensa e eu não preciso ter medo. Tipo, tem uma música que fala: eu não vou me envergonhar do evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Eu preciso falar, porque eu tô olhando para as pessoas ao meu redor e eu tô vendo que elas estão, literalmente, eu tenho que ter esse senso dentro de mim. As pessoas estão indo pro inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso é muito, muito bom, muito, muito forte. Porque, assim, é engraçado, porque quem não tá na realidade, tipo, de uma plataforma igual você tá, eu conheço muitas pessoas, assim, que, não menosprezando ninguém, mas a pessoa, ela tem um trabalho padrão, e às vezes ela fala, não, mas eu não vou ficar pregando evangelho aqui dentro do meu trabalho, porque as pessoas podem, vai saber o que as pessoas vão pensar. E você que tem uma plataforma, você tem milhões de pessoas seguindo você no Instagram, não se omite em relação a isso. Isso é um negócio muito, assim, cara, eu acho que deixa uma lição, né? E a questão do evangelho não é só, igual você falou que você falou pra sua amiga, só que ela agora ela vê aquilo que você está vivendo. Eu acho que uma das melhores formas de você pregar o evangelho é você vivendo realmente o que Jesus fez por você. Eu acho que é muito daquilo que você falou também. Você entendeu o seu propósito, assim. Você entendeu que artes e entretenimento era onde Jesus queria te levar. Então, mesmo sendo atriz, você, não, eu vou encaixar isso aqui. Você, beleza, Deus, é isso que eu quero, eu vou ser atriz, mas como que, através do meu trabalho, eu posso falar do seu amor? Então, você entender isso, você entender sua identidade, você entender quem você é em Jesus e entender pro que ele te chamou, faz tudo valer a pena. Cara, isso é muito forte, porque
o fim das contas é o reino. É o reino sendo estabelecido na terra. É a gente expandir aquilo que Jesus começou, Sim. e é pregar as boas novas, e a gente deve continuar isso. Sim. Entendeu? Falar do amor dele. Isso é muito, muito bom. Sim. Né? E assim, até fazendo. Vamos quebrar um pouquinho agora essa parte. Até fazer um merchanzinho aqui. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre essa questão das esferas, né? Que, igual a Stephanie, para quem não entendeu, ela atua muito nessa parte de artes e entretenimento, onde ela prega do evangelho através disso, tá? Então, eu acho que é muito bom a gente entender qual que é essa nossa esfera de atuação, né? Você tem um livro aqui, né? Tem um livro aqui, pessoal, aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Template social do Antigo Testamento. Ele fala sobre as 7 esferas. Tá na Reverso Store. Inclusive, está na Reverso Store. E para quem assistir o nosso podcast aqui, você vai ter 10% de Ó. desconto. Então, nas Bíblias e livros da Reverso Store. Então, corre lá e garante esse livro para você entender mais profundo como que é as 7 esferas, onde você tá inserido e como você pode levar o evangelho. Muito bom. E a Stephanie também, ela trouxe um livro dela. Ela é Tá, gente? escritora, né? Então, assim, tudo isso que ela tá falando, gente, isso que ela carrega, ela vive. Pra quem não sabe, eu vou entrar agora um pouquinho, né? Ela falou que ela fez o DTS, pra quem não sabe o que é isso. É uma escola da Jocum, tá? É uma escola da Jocum que você passa um período lá estudando sobre capacitação pessoal, liderança e tudo mais. E você depois faz um período de prática. E agora ela está fazendo um curso, um programa de liderança chamado Dulis, que ela está fazendo junto comigo. E realmente eu tenho visto, isso que a Stephanie está compartilhando sobre a questão de você viver o evangelho, não é uma coisa que ela está falando da boca para fora, mas tanto eu quanto a Evelyn, a gente vê isso no dia a dia na vida dela. E ela tem um livro aqui, né? Be Real. Quer fazer Faça o seu merchan. O Be Real é um livro que é um journal que eu escrevi junto com outras 2 autoras, Milena Mariano e Bia Jordão. A gente fala sobre posicionamento e influência, mas a gente fala muito sobre identidade. Porque para você se posicionar, você precisa saber quem você é. E para você saber quem você é, você precisa saber quem Deus é. Então, a gente fala sobre isso nesse journal e ele é muito legal. Ele tem várias coisas interativas dentro. Tem testes para você fazer, teste de personalidade, testes de vida real. E também tem playlists muito boas com músicas também da Bia Jordão, que é uma das autoras. O livro está disponível no site da editora Quatro Ventos. Você pode entrar no link que está no meu Instagram ou A gente vai colocar na na descrição. É isso. e você pode adquirir o seu Be Real. E quem comprar o Be Real pelo esse link vai receber ele assinado por mim. Olha só! Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Então, assim, até esse livro da Stephanie, enfim, comprei, é muito bom. É muito bom. Só que é isso, cara, isso, eu acho que isso tudo que a Stephanie tá falando, ela vive de fato. Eu acho que esse livro também vai poder te ajudar a entender muito melhor isso que ela tá falando. E, cara, eu acho que, assim, foi muito forte isso que você falou e isso, sabe, me marcou muito. Eu acho de lágrimas na hora que ela tava falando, eu falei, meu Deus. Até porque, cara, jovem, sei lá, galera, tipo, jovem, 18, 20, 25 anos, normalmente não tem uma certa vergonha do evangelho, né? E, cara, Stephanie tá aqui, gente, a prova disso. De que você não precisa se envergonhar do evangelho e mesmo assim você pode continuar fazendo aquilo que é uma paixão pra você também, a questão da arte e entretenimento. Então, essa paixão que queima no seu coração, juntamente com a paixão que por Jesus é totalmente possível caminhar junto. Eu acho que muitas pessoas elas têm até medo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou do Ministério de Louvor, mas eu também sou da comunicação. Então, como que eu vou ligar a minha profissão com o meu ministério? Entendeu? Então, acho que muitas pessoas elas têm esse receio de, não, a comunicação, por exemplo, é só um trabalho. Ou ser atriz é só um trabalho. Mas não, tem como você ligar tudo, tem como você falar de Deus através da música, você canta, fala do amor de Deus, você leva o reino e através da comunicação também. Eu acho que é você entender também que você é um missionário aonde quer que você estiver. Todo cristão é um missionário ou um impostor.
Então, se eu tô nas artes de entretenimento, eu sou missionária dentro das artes de entretenimento. O meu campo missionário são as artes de entretenimento. Mas se eu tô na comunicação, é na comunicação. Se eu tô, por exemplo, numa empresa, ali é o meu campo missionário, onde tem tantas pessoas sedentas por Jesus quanto na África. Então, mas talvez eu tenha um chamado para ir para um país. Tudo bem, é isso, eu também já fui, sabe? Mas, mas eu só fui chamada para ficar aqui atrás de uma mesa de um computador. Não, você foi chamada para estar à mesa de um computador fazendo uma planilha, então seja melhor que fazendo planilha e dê o seu melhor nesse lugar e falando de Jesus para as pessoas. E entender, tipo, o lugar que você tá. Então, eu tô num lugar que talvez eu não consiga falar tão bem de Jesus escrachadamente. Então, eu vou pelas bordas e eu chego em Jesus. Muito bom. E para a gente ir para o final agora, eu sei que você já falou bastante, você já deu seu testemunho, mas você conseguiria deixar algumas suas observações finais aí pro... Ou um conselho, né? Que você é. pode dar para algum jovem, alguma menina que está nessa fase. Eu acredito que a principal parte é você conhecer a Deus. Então, independente do lugar onde você estiver, tipo, conheça a Deus cada dia mais e mais. E, Stephanie, talvez eu não sei o meu chamado ainda. Tá, o seu chamado é ser filha de Deus. Então, seja filha de Deus. Conheça o seu pai. E eu sinto realmente que tem algumas pessoas assistindo esse podcast. Eu sinto especificamente meninas que vão assistir esse podcast e talvez o Senhor ele fale com você em relação a isso. Então, onde quer que você esteja agora, receba essa revelação de que você é filha de Deus. E que não importa, eu sinto de afirmar isso, não importa o que você fez, não importa o que você faz, você pode achar que você não é a melhor no que você está fazendo, mas você precisa entender que o Senhor não te ama pelas coisas que você faz, o Senhor te ama por quem você é. Então eu quero orar sobre isso, eu declaro sobre você vida, e que você receba agora essa identidade de filha de Deus, e que o Senhor te ama independente de qualquer coisa. Eu também sinto que tem meninas que especificamente estão passando por problemas familiares, eu não sei quem você é, mas entregue isso diante do Senhor, e eu sinto de afirmar que o Senhor tem uma família linda para você. O Senhor quer sim que você case, que você tenha muitos filhos. Então eu declaro isso sobre você e que todas as mentiras de Satanás estão caindo agora em nome de Jesus. Vida em todos os lugares que estavam mortos antes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau! É isso, gente. E o nosso podcast está chegando ao fim, foi muito bom, tá? A gente não vai prolongar muito, porque senão ela vai contar tudo que está escrito aqui. Então não, compre se você quiser entender um pouquinho melhor, tá? Também se você quiser entender um pouquinho sobre as esferas da sociedade, tá bom? É muito bom esse livro também. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Stephanie, muito obrigado pela sua presença. E é isso, gente, e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. É isso.